Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar uma revisão semestral de todo o conteúdo trabalhado até então, neste ano, na disciplina de Geografia, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente estudou foi sobre o sistema econômico capitalista, né? A gente viu aí a geografia econômica e política mundial, como que se fundou, como se fundamentou essa dinâmica aí da economia, na verdade, da política e, consequentemente, né, da economia mundial. Então, o sistema econômico capitalista, lembrando que sistema econômico, né, é como uma sociedade que aí pode ser um país, principalmente, mas também os estados e municípios, enfim, organizam seus gastos, seus lucros, suas atividades econômicas, como que é pautada, como que é levada a economia, o lado financeiro de uma sociedade, né? Então, o sistema econômico vai, digamos assim, ditar algumas regras para a economia, né? E o sistema econômico capitalista é o mais antigo, tá? Capitalista, então, vem de capitalismo, né? E quer dizer aí um sistema que tem aquela dinâmica da propriedade privada, as coisas, as lojas, as indústrias, as fazendas, os comércios em gerais, eles têm donos e esses donos fazem aquela troca de mão de obra por um salário, né? Contrata uma mão de obra em troca de um salário. Então, o capitalismo ele se baseia nessa dinâmica aí da propriedade privada e da troca da mão de obra por salário, tá? Ali também eu coloquei um resuminho do que é sistema econômico, né? A dinâmica da economia de uma sociedade, como que é organizada, como é pautada a economia de uma sociedade, tá bem? Quais são as principais características, então, do capitalismo? A propriedade privada dos meios de produção, que é aquela coisa que as coisas, né? O comércio em geral, elas vão ter donos. Não vai ser, também pode, mas a maioria não vai pertencer ao Estado, sim, vai ter alguém que é proprietário e que com certeza vai estar contratando uma mão de obra, enfim. A questão do trabalho assalariado, né? Porque onde tem a troca, né, de mão de obra por um salário. Então, o capitalismo ele prega essa questão do trabalho assalariado. Por mais que lá no começo, quando o capitalismo ele surgiu, esse trabalho, né, essa questão do assalariado era muito mal reconhecida, as pessoas tinham um salário muito injusto, enfim, mas com o tempo foi criando regras, normas para isso. E, enfim, o capitalismo no geral ele prega essa coisa de que as pessoas elas têm que receber por seu serviço e que cada um tem que se manter de alguma forma, né? Que o Estado ele só vai administrar, vai organizar, vai cuidar da sociedade, mas ele não vai fazer aquela coisa de ser dono de tudo, como é no socialismo, enfim. Então, o capitalismo ele prega essa questão da propriedade privada, das coisas terem dono, perdão, e consequentemente de um trabalho assalariado, né? Também acaba dividindo a sociedade em classes, justamente por isso, como a gente tem os donos e tem os empregados, então a gente vai ter lá a classe dos burgueses, dos capitalistas, dos empregadores, né, que vão ser esses donos dos meios de produção, e a gente vai ter a classe do proletariado, do assalariado, do trabalhador, que são aquelas pessoas que vão trocar sua mão de obra por um salário. Outra característica que, na verdade, é quase que uma consequência, ao mesmo tempo uma característica do capitalismo, é a desigualdade social. Justamente por ter essa diferença onde uns são donos e outros são apenas empregados, acaba que uns acumulam mais capital, mais dinheiro, enquanto outros menos. Aí vai gerando a questão da desigualdade social, essa diferença financeira e econômica entre grupos de pessoas, né? E, por fim, uma última característica do capitalismo é a produção voltada para o mercado. Então, é baseada em uma produção que irá gerar lucro, né? O capitalismo, ele produz as indústrias, as fazendas, enfim, o comércio, ele acaba produzindo para o mercado, pensando em vender, vender, vender. Por quê?
A principal e o único objetivo do capitalismo, desse sistema econômico, é o lucro, é o capital. Então, ele vai se organizar de todas as formas que ele consiga fazer isso, né? Ele consiga lucrar, porque esse é o seu principal foco, né? Então, quando as pessoas falam que tal país ou até mesmo tal pessoa tem mentalidade capitalista, é essa questão das pessoas pensarem sempre em lucrar de alguma forma, né? O capitalismo, então, ele teve origem lá na Europa entre os séculos 13 e 14, mais ou menos. Não se tem uma data precisa para o surgimento do capitalismo. Mas a partir do século XV, né, que foi século XV e depois século XVI, que foi a época ali das grandes navegações, aquelas expedições marítimas europeias em busca de novas terras, o capitalismo ele se expandiu pelo mundo. Naquele primeiro sistema do pacto colonial, do colonialismo, enfim, se organizando da forma que o mundo podia, né, no momento. E o capitalismo, como ele é muito antigo, ele passou por muitas transformações. Então, para entender bem ele, a gente tem que entender as suas fases, que foram quatro fases do sistema econômico capitalista. Então, o mundo ele teve muitas e muitas modificações nos últimos séculos, né? E o capitalismo, por ser aí tão velho, ele também se modificou-se. Então, para a gente falar do capitalismo de uma vez só é meio complicado. Então, a gente divide ele em partes. O capitalismo comercial é o primeiro, né? Digamos aí, é o surgimento do capitalismo. Vai remeter aí à época das grandes navegações, da questão do colonialismo, onde nós tinha lá a busca, né, e a conquista por novas terras, instalando o pacto colonial. Essa época aí o comércio tinha uma doutrina mercantilista. Lembrem que doutrina é diferente de sistema econômico. Doutrina é a cara do sistema econômico, como que eram as coisas naquela época, como que era a cara do capitalismo naquela época. Era uma cara mercantilista, né? Essa doutrina mercantilista se baseava no governo absolutista, onde a gente vai ter lá todo o poder na mão de uma única pessoa, que nessa época aí era um monarca, né? Era o rei. Vai pregar a balança comercial favorável, que é aquela coisa de vender mais do que comprar. Tem a fase aí que acontece o metalismo, que os países eles mostravam sua soberania, o seu poder conforme a quantidade de metais preciosos que eles tinham guardado. Então isso daí se chamou de metalismo, né? E o pacto colonial, que era aquela coisa que a colônia, né, aquelas áreas que depois vieram ser países, mas aquelas áreas que foram descobertas pelos países europeus, eles tinham um pacto literalmente com a sua metrópole, com aquele país que descobriu ele. E todas as riquezas que eram tiradas e obtidas naquela região deveriam ser entregues, deveriam pertencer àquele país que descobriu. E realmente acontecia isso, até porque essas terras, até um dado momento, pertenceram a esses países europeus, né? Um exemplo é o Brasil, que pertenceu a Portugal por muito tempo. A segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, o nome já está contando, foi quando começou a indústria. A indústria começou com a primeira revolução industrial, então aconteceu a primeira revolução industrial aí nesse capitalismo. Esse capitalismo a gente pode dizer ali que ele começou mais ou menos na metade do século XVIII, se estendeu até o início ali do século XX. Então, as principais características dele é a questão industrial, é o surgimento da indústria, que vai ser marcado pela primeira revolução industrial, que é quando surge lá, quando eles descobrem o carvão, né, que vai servir como fonte de energia para criar a máquina a vapor. Se destaca muito na primeira revolução industrial, como a gente já estudou, a questão da indústria têxtil, né, indústria de tecido. E vai mudar totalmente aí a dinâmica, né? Porque no capitalismo comercial a forma deles lucrar era através dessa questão do colonialismo, né? Do metalismo, do pacto colonial, enfim, focando em metrópoles, né? Focando em
em colônias, né? Conquistar terras, enfim. E agora o capitalismo industrial é uma reviravolta, né? A principal forma deles obter lucro é através da indústria, que por sinal ela está começando, é tudo novo, né? As pessoas não sabiam administrar, cuidar, levar, enfim, muito bem uma indústria. Tanto que acontece a questão da mais-valia nessa época aí, que é o lucro dos proprietários, né? Dos donos aí das indústrias, dos meios de produção em geral. Claro que vinha dos seus produtos também, mas a maior parte deles vinha da prática da mais-valia, que era aquele salário injusto pago aos trabalhadores. Além de trabalhar pessoas, crianças, né, idosos, enfim, porque não se tinha regras quanto a isso, as famílias eram muito grandes, então todo mundo que conseguia já fazer algum tipo de serviço ia para o trabalho. E também a questão de que eles trabalhavam uma carga horária excessiva e recebiam por muito pouco. É como se eles trabalhassem, por exemplo, lá 10 horas por dia e recebessem o equivalente por 3, 5 horas apenas, né? Então essa era a questão da mais-valia. Na época do capitalismo industrial surgiu aí uma outra cara para o capitalismo, né? Uma outra doutrina que foi o liberalismo, que, como o nome já disse, ele vai dar liberdade econômica, ele vai tirar esse poder do governo absolutista lá onde o que estava no comando, que na maior parte aí dessas épocas era os monarcas, né, os reis, enfim, que administravam tudo e cuidavam de tudo, e vai dar liberdade para os donos dos meios de produção, né? A propriedade privada fica muito forte com o capitalismo industrial, onde lá as pessoas que são donas das fábricas, das indústrias, elas vão ter total liberdade, tanto que elas vão decidir quanto que elas vão pagar para os funcionários, quanto que elas vão vender os produtos, de que hora que eles vão abrir, que horas que eles vão fechar, enfim. Toda essa questão da administração do lado financeiro acaba, né, do lado econômico, tanto que liberalismo quer dizer liberdade econômica, né? Então dá essa liberdade aí para os donos do meio de produção. E com essa liberdade surge essa questão da lei da oferta e da procura, né? Então quando a gente que essa lei da oferta e da procura é presente até hoje, que é aquela coisa quando a procura e o preço, quando se tem muita oferta de algum produto, né? Muita oferta, a procura acaba diminuindo, porque como tem muita oferta, as pessoas, né? Cada um compra lá o seu necessário e a oferta continua ali e, consequentemente, o preço vai cair para o pessoal tentar se livrar daquela quantidade de oferta daquele produto. E quando tem pouca oferta, quando não se tem produzido muito por algum motivo, às vezes falta de matéria-prima, enfim, a procura aumenta e, consequentemente, o preço também aumenta, né? A gente vê isso quando surge um produto novo, modelo de celular, modelo de computador, modelo de TV nova, enfim, que como por ser novo, a produção ela ainda está pequena, né? A oferta ainda está pequena, está se produzindo. Mas por ser novo, tem muita procura, porque todo mundo quer o novo, né? E o preço vai lá em cima. Então, essa lei da oferta e da procura foi gerada pelo liberalismo, né? Por essa liberdade econômica dada aos donos do meio de produção, que começaram com a questão ali da concorrência, um querendo vender mais que o outro, enfim, gerou essa questão aí da lei da oferta e da procura. A terceira fase do capitalismo vai ser o capitalismo financeiro, que também é chamado de capitalismo monopólio, né? Porque realmente vai marcar aí um monopólio dos meios de produção, um domínio, um controle. Porque aqui a gente tem que pensar que, aliás, a segunda revolução industrial também aconteceu ali na época do capitalismo industrial, né? Então surgiu já a eletricidade, surgiu o petróleo, as fábricas elas ficaram mais inovadas, né? Produzindo cada vez mais, enfim. Então chega aqui no capitalismo financeiro, a gente já vai ter as indústrias a todo vapor. Já se sabe como produzir, como fazer indústria. E esse capitalismo ele foi marcado pela administração, porque já se tinha indústria, era preciso saber agora administrar elas, né? Por isso que ele é também chamado de capitalismo monopolista, porque monopolista é essa questão de controle, né? Ter um monopólio da situação, controlar tudo. Então, o capitalismo financeiro ele vai ser mais voltado para essa questão da administração, de monopólio mesmo, né?
nessa questão do financeiro, administrar o financeiro. Então, o que acontece? É uma época aí que vai ter um crescimento industrial muito acelerado, porque já se passou a primeira e a segunda revolução industrial, então já aconteceu várias coisas. A indústria, ela tá a todo vapor. Ela, desde quando surgiu, né, é um dos né, dos como é que se diz mesmo? Esqueci. Ai, Jesus. É uma das partes da economia que mais gera, né, capital, lucro. Então, sempre a indústria é foco, né? Então, desde quando ela surgiu, ela vem crescendo, se desenvolvendo muito, 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 muito. E aí, na época do capitalismo financeiro, ela estava crescendo a todo vapor. Por isso que tinha que se preocupar como que elas iam, como que a indústria, né? Como que todo esse capital que estava sendo gerado pela indústria ia ser cuidado. O que acontece aí? Vai surgir a questão das sociedades anônimas, né? Que são literalmente empresas aí que vão se dividir em pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de ações. E as pessoas, os indivíduos, eles podem comprar uma ação. Quando você compra uma ação, você se torna dono, proprietário de uma pequena parcela de uma empresa. E você vai receber os lucros conforme a quantidade que você é dono, né? Conforme essa porcentagem. Vai surgir a questão das transnacionais, que são as indústrias que vão se ramificar aí pelo mundo, vão pertencer àquele país de onde elas surgiram, daquele país de onde elas são, né, tem a sua origem, mas vão instalar suas filiais em outros países para ramificar, enfim, pensando em lucrar cada vez mais. Surgem algumas coisas que são muito famosas até hoje, que é a questão das indústrias chamadas aí de holding, né, que são empresas que são criadas para administrar outras empresas. Como que elas fazem isso? Comprando a maior parte das ações de uma empresa, e por ter a maior parte acabam controlando e administrando essa empresa, ou são contratados lá por uma pessoa que tem a empresa e não quer se preocupar com a administração e contrata uma holding para cuidar dessa parte. Vai surgir a trust, né? A trust é aquelas empresas que cuidam de todo o processo de produção, que são, por exemplo, aquela que é dona de tudo que é preciso para gerar um produto. Por exemplo, é dona da fazenda que tem os pés de laranja, é dona da empresa que extrai o suco da laranja, é dona da empresa que faz a embalagem para colocar esse suco, é dona da transportadora que vai levar esse suco para as lojas para vender, enfim. Ou um outro caso de trust é quando as empresas se fundem, se unem para dominar a oferta daquele produto. A gente tem um exemplo da Sadia e da Perdigão, que recentemente eles se uniram, né? E hoje eles dominam aí o mercado com aquele produto. E as empresas chamadas de cartel, que aqui no Brasil é crime, mas mesmo assim legalmente ocorre bastante casos. Um ótimo exemplo de cartel, não que todos façam, mas é o que mais comum, é os postos de gasolina, né? Onde eles acabam tabelando os preços, colocam preços iguais ou muito semelhantes, com centavos de diferença. E meio que não tem tanta concorrência entre eles, né? Cada um tem, assim, o seu público, vamos dizer, porque o preço é muito parecido ou até igual e acaba diminuindo a concorrência e todo mundo lucra, né? O cartel justamente é crime porque, como nós estamos num país capitalista, ele quer a concorrência, né? E o cartel ele acaba eliminando de certa forma isso. Até um certo ponto é bom. Enfim, depende de qual lado você está, na verdade. Enfim, e a quarta fase do capitalismo é o capitalismo informacional, que é quando ocorre a terceira revolução industrial. Também é conhecida aí como Revolução Técnica Científica e Informacional, que vai ser marcado pela importância do conhecimento, a importância da tecnologia, a importância da informática, que é quando o mundo ele cria aquela noção de que a informação, quando eu falo informação, vocês imaginem meios tecnológicos, imaginem a informação em si, pelo rádio, pela TV, imagine inovações nesse sentido, né, de telecomunicação, internet. Então, é quando o mundo
ele percebe que essas coisas, né, essas tecnologias, a informação, a comunicação, a robótica, geram muito dinheiro, muito mesmo. Aí começa a investir e a olhar com mais carinho para esse lado. Vai ser quando a internet vai se disseminar pelo mundo e vai ganhar uma importância sem explicação, né? Hoje a gente literalmente está conectado pelo mundo, né? Com o mundo através da internet. E, enfim, vai ser quando as indústrias elas começam a perceber que para ganhar dinheiro elas têm que investir em pesquisa. Para ganhar dinheiro elas têm que dar importância para o conhecimento. Vai ser a época aí que vai surgir os tecnopolos, por exemplo, que é os centros de produção de tecnologia. Então, é uma época aí que vai ser voltada para tudo que vocês conseguem imaginar do lado das comunicações, inovações nesse sentido, pro lado da informática, pro lado da robótica, pro lado da ciência, enfim. Então as indústrias elas começam a perceber que para elas ter lucro, mais lucro, né? Porque o capitalismo é isso, busca incansável por lucro, lucro, lucro. Elas têm que investir nesse sentido, tá bem? O capitalismo informacional, vocês conseguem pegar mais característica, entender um pouquinho melhor ele, quando a gente fala da terceira revolução industrial, né? Que a prof já falou, já deu aula sobre isso. É uma época bem marcante, assim, e com certeza são motivos de sobra para dar-se um outro nome para esse sistema econômico, né? Porque mudou totalmente ali as formas, as maneiras de como levar a economia de um país com as inovações nesse sentido informacional, né? Robótica, informática, comunicação, ciência, enfim, né? Então, beleza. Então, a gente viu ali as 4 fases do capitalismo, a gente entendeu o que era o capitalismo e a gente também conheceu, no decorrer aí desse semestre, um outro sistema econômico, que foi o sistema econômico do socialismo, né? Socialista, sistema econômico socialista, que quer dizer socialismo, que vai esse termo, né, essa palavra vai surgir através de 2 pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels, lá no século XIX. Esses 2 homens aí eram os principais críticos das ideias capitalistas e criaram aí o socialismo, né? Que, acima de tudo, entre outras características, defendia que os meios de produção eles não deveriam estar separados da força de trabalho, ou seja, deveria se abolir as classes sociais, de alguma forma todo mundo ser dono de tudo, todo mundo trabalhar em prol daquilo e tendo uma margem de lucro igual, tá? Essas ideias criadas por esses 2 pensadores foi chamado de socialismo científico ou doutrina marxista, que deram muita base, que foram a base, a inspiração para a Revolução Russa, né? Que foi aquela série de conflitos que aconteceu no antigo Império Russo, quebrou, né? Acabou com o Império Russo. Isso foi coisas que aconteceu de 1917 até 1922, quando, nesse segundo ano, eles instalaram pela primeira vez um outro sistema econômico que não era o capitalismo, era o socialismo, e criou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi esse primeiro país a adotar o socialismo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era um país que contava inicialmente com o território do antigo Império Russo, e de 1917, pode-se falar, na verdade, quando começou esses conflitos aí, para quebrar o Império Russo e criar esse novo país, até lá 1945, que foi a data do fim da Segunda Guerra Mundial, incorporou várias outras nações. Então, somou aí um país que contou com 15 nações que hoje são independentes, um país com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, gigantesco e, por sinal, muito poderoso só pelo fato do seu tamanho, né? E foi o primeiro país a adotar o socialismo. Esse socialismo adotado pela União Soviética passou-se a se chamar socialismo real. Por que é um nome diferente? Porque ele não foi executado conforme as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, ou seja, não foi executado conforme o socialismo científico. Ele
na prática funcionou de outra forma, por isso que se deu um outro nome para ele, socialismo real, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, mais países adotaram esse sistema, não foi só a União Soviética. A União Soviética foi por muito tempo o único país a ser socialista. Mas depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, mais países resolvem adotar esse sistema. As principais características do socialismo adotado pela União Soviética e por mais países eram a planificação da economia, que é quando o Estado ele vai controlar absolutamente tudo, né? Só vou tomar uma água. Então, além do Estado ser dono de todos os meios de produção, ele vai decidir onde esses meios de produção vão ser instalados, que hora que eles vão abrir, que hora que eles vão fechar, quantas pessoas vão trabalhar, como que vão trabalhar, quanto que vão receber, quanto que esses produtos vão ser vendidos, enfim. Acabava, essa economia qualificada, ela acabava com a concorrência, né? Porque como tudo pertencia ao Estado, tudo era meio tabelado, todas as coisas tinham o mesmo valor, porque afinal eram do mesmo dono, então acabava que não tinha-se concorrência, né? Pregava a questão da igualdade social, a gente fala que pregava, né? Porque de fato não foi o que aconteceu. Então o socialismo ele vinha com aquela ideia de igualdade social, onde um único partido iria assumir o poder e ia trabalhar em prol dessa igualdade. Só que o que aconteceu na prática foi que o partido que assumiu o poder tinha regalias, tinha os privilégios que o próprio poder propicia, né? Enfim, se beneficiava de muito mais coisas que não eram acessíveis ao restante da população. Então, de certa forma, tinha uma desigualdade social, mas pregava a ideia de igualdade social porque diziam que estavam trabalhando para isso, né? E a parcela que estava no poder era muito menor do que o resto da sociedade. Então, o resto da sociedade, de certa forma, estava mais igualitário. Mas uma igualdade social, numa questão total, geral, não tinha, né? Nós tínhamos lá umas pessoas que tinham mais regalias, tinham mais capital do que outras. Por mais que era uma parcela pequena, mas existia. Centralização política, onde o poder era exercido por um único partido, que por sinal não aceitava oposição. Esse partido, na maior parte das vezes, era o Partido Comunista. Se vocês forem pesquisar o que significa Partido Comunista, vocês vão ver lá que é um partido que trabalha em prol da igualdade social, da disseminação das classes, né? Acabar com as classes sociais, enfim. E tinha um consumo sem estímulo, onde as pessoas elas não eram estimuladas a comprar, muito pelo contrário. Era produzido só para suprir a necessidade da população. Então, porque a economia ela era totalmente controlada. Então, não tinha produção em excesso. Era produzido só o que a população precisava mesmo. O que acontecia era que não gerava, então, a concorrência. O mercado, de certa forma, ele cresce quando tem concorrência, né? E no sistema econômico socialista, como se privou disso totalmente, né? Porque realmente a economia era muito bem controlada. Aí acabou que, enfim, as coisas foram desandando. E por outros motivos também. Eu não estou falando que o socialismo é ruim. Eu estou falando que esse socialismo aqui, que foi empregado lá na União Soviética e naqueles países, não deu certo. Porque, enfim, as características dele realmente deixam a desejar. Mas nunca se teve um país socialista científico, nunca teve um país que seguiu a doutrina marxista de fato para nós dizermos se é bom ou não, né? Até porque a gente tem que pensar assim, o capitalismo para ele dar certo, para ele se fixar como um sistema econômico, ele levou mais de 3 séculos. E o socialismo não teve chance nem de meio século para ver se vai dar certo ou não. Então pode ser que para frente surja um país socialista científico, pode ser que sim, mas isso é uma transição que vai levar anos e anos e anos, não vai acontecer do dia para a noite, né? O que a gente precisa ter em mente antes de para saber o que está falando e de julgar as coisas e as situações, enfim, é que não existiu um país socialista de fato, com as ideias,
o que significa o socialismo, de fato, isso não existiu. O que foi implementado na União Soviética e nos outros países depois da Segunda Guerra Mundial foi uma tentativa de socialismo, que foi chamada de socialismo real, que tem suas próprias características, tá bem? O que vai acontecer então? Esse socialismo ele vai chegar ao fim. Quando que ele vai chegar ao fim? Ele vai chegar ao fim lá em 1991, quando a União Soviética ela vai se desintegrar. Porque a União Soviética, como foi o primeiro país a adotar um novo sistema, ele meio que organizou esse sistema da forma que julgou melhor. E os países que foram anotando depois foram seguindo as ideias da União Soviética. Ah, ela fez assim, vamos fazer assim também. Então, quando a União Soviética ela se acaba, isso mostra que não deu certo. Então, aqueles países que tinham adotado o socialismo caíram fora também, né? Vamos voltar para o capitalismo, porque o socialismo não deu certo. Ou tentaram seguir a ideia socialista, né? Uma ideia com as características lá, né? Vamos desenvolver nossa economia com a propriedade estadual, né? As coisas vão pertencer à maioria para o Estado, vamos tentar organizar de uma forma mais socialista, como é o caso da China, né? A China adotou o socialismo durante a Guerra Fria, e quando a guerra realmente foi durante o conflito da Guerra Fria, e quando a Guerra Fria acaba, que por sinal acaba quando a União Soviética se desintegra também, né? Esse exemplo aí, enfim, de país socialista, a China continuou se dizendo socialista e se diz socialista até hoje, mas na verdade a China tem o segundo maior PIB do mundo, isso mostra que ela é muito atuante no mercado. Então é um dos países que mais negocia, que compra e venda internacionalmente. Então isso é uma característica capitalista, né? Mas enfim, ela ficou meio que trouxe algumas características e tenta reformular talvez o socialismo. Não se sabe direito o que está acontecendo na China. Tanto que inventou-se até um termo, né? Que a China é socialista de mercado. Mas, enfim, é um socialismo que também não tem as características de Karl Marx. Então, a gente não pode dizer que a China é um país socialista de fato. Até porque ela tem características muito marcantes do capitalismo. E assim acontece com alguns outros países também. Então, a União Soviética, né, quando ela se acaba, a gente acaba dizendo que é o fim do sistema econômico socialista também, porque a maioria dos países, desistiu desse sistema e voltou para o capitalismo, né? Porque, enfim, como eu já falei, a União Soviética foi o primeiro país a adotar e reformulou esse sistema econômico, né? Colocou ele em prática conforme julgou ser correto, e os países que foram adotando posteriormente seguiram a União Soviética, até porque por um certo tempo até que deu certo. Eles eram um país poderoso, eles enfrentaram a Guerra Fria, então eles acharam que poderia dar certo, mas não deu. Quais são os motivos que não deu certo? Focando na União Soviética, ela gastou muito dinheiro com a questão bélica, né? Principalmente por causa da Guerra Fria. Então eles investiram muito dinheiro na questão armamentista, militar, e acabaram deixando de lado outros setores do país, como transporte, saúde, educação, e que acabou gerando revolta e desandou literalmente o país em si, né, a economia do país em si, porque o país, para ele se manter ativo, ele tem que cuidar da educação, ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar do transporte público, enfim. Não conseguiu competir com o elevado nível tecnológico dos países capitalistas, porque os países capitalistas, por essa mentalidade de gerar lucro capital, acabam sempre procurando novas formas, novas tecnologias, novas inovações para, enfim, gerar lucro. E como na sociedade socialista a produção é voltada para suprir a necessidade da população apenas, não se tem essa necessidade de vamos inovar, vamos criar uma máquina que produza muito mais rápido, muito em menos tempo, enfim, porque eles querem só suprir a necessidade da população. Então acaba aí diminuindo. Na época, tá, gente? Isso que aconteceu lá na União Soviética e nos outros países, o nível tecnológico ele não acompanhou. E
como vocês viram, o mundo passou por uma terceira revolução industrial. Aquele país que não se agilizou nessa questão ficou para trás, né? Essa revolta, essa desorganização que foi sendo gerada por esses motivos aí na União Soviética foi gerando uma infelicidade da população. E tem que lembrar também que a União Soviética ela não era um país com uma própria etnia, com um povo soviético, não existia, porque era um balaio de gato, né? Era uma mistura de vários outros países, então tinha várias línguas, várias culturas, várias culinárias, enfim, tinha modos totalmente diferentes de viver dentro do mesmo país e que gerava a revolta da população, né? Porque como era um governo totalitário, um governo absolutista, um governo que queria controlar tudo, eles tentaram criar um padrão soviético, né? Organizar aquele povo para se ter um povo soviético, como por exemplo padronizando a língua. A língua ensinada deveria ser, né, uma só. E só que como era uma junção de vários outros povos, não tinha só uma língua falada, né? E, enfim, outras questões, essa questão de focar muito no lado militar, esquecer a saúde, esquecer a educação, foi gerando muita revolta do povo. E ao mesmo tempo a União Soviética ela foi enfraquecendo, porque ela estava ali, enquanto os países capitalistas estavam ganhando dinheiro à reveria, pelo sistema econômico capitalista ter esse objetivo de lucro, o sistema econômico socialista acabou ficando para trás. E daí no conflito da Guerra Fria, que foi investido muito dinheiro nesse conflito, foi se perdendo controle da população. A população foi se mostrando revoltada e passaram a se organizar, foram reivindicando ali os países que compunham a União Soviética a sua liberdade. Enfim, o país acabou indo ao fim, né, em 1991, se desintegrando. E cada país adotou o sistema econômico, a grande maioria, para não dizer todos, capitalista, e seguiu a vida como julgou ser correto. O que sobrou da União Soviética formou a Rússia, que a gente conhece hoje, que é praticamente o mesmo território que era o antigo Império Russo, tá? Então, enfim, a gente sempre diz que o socialismo ele é o contrário do capitalismo, né? Porque enquanto o capitalismo ele quer a sociedade privada, as coisas terem dono, o socialismo ele quer que tudo pertence ao Estado. Enquanto o capitalismo gera desigualdade social, algumas pessoas com mais, outras pessoas com menos, que seriam, acho que uma das piores características do capitalismo, o socialismo prega essa questão da igualdade social, todo mundo trabalhar e receber na mesma proporção. Enquanto o capitalismo ele quer concorrência tanto no comércio quanto na política, né? Concorrência e tudo que é lado, o socialismo não quer isso. Ele não quer concorrência, ele quer que a política seja centralizada, ele quer que o comércio não tenha concorrência também, porque tudo vai ser controlado, enfim. Então, ele é oposto ao capitalismo, tá bem? E a gente viu, então, portanto, o primeiro conteúdo, né, foi esses dois sistemas econômicos e se seguiu com a Guerra Fria, que a gente vai ver na semana que vem. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham relembrado. Qualquer dúvida é só perguntar, é só mandar mensagem. Até a próxima!